Continuamos com essa parte aí do estudo muito motivadora, que são as tecnologias aí utilizando os ácidos nucleicos, o DNA e o RNA. Antes da gente começar, só para um rápido aquecimento, vou compartilhar aqui o quadro virtual e eu gostaria que vocês, vou pedir a Camille, fala uma letra para mim, qualquer letra. Vamos fazer uma brincadeira de forca aqui. Letra E, Camille? C. D? C de Camille. C de Camille. Eu nem falei a pergunta e já estou pedindo a letra, né? Tá desonesto, ainda bem que tem a letra C nessa palavra, né? A palavra que vocês têm que descobrir. Se alguém souber, pode escrever diretamente no chat aí ou me falar, tá? Que é o nome do processo de síntese de cDNA a partir de um RNA molde. Como é que chama o processo de síntese de cDNA a partir de um RNA molde? Então, a Camille já falou letra C. A letra C está presente nessa palavra. Tem uma letra C, já vou colocar aqui o local, aonde que ela está. Opa, já estou colocando duas letras C aqui. Deixa eu deletar uma. Então, a letra C, ela vai ser 1, 2, 3, 4, 5. A quinta letra. 1, 2, 3, 4, 5. Então, é a quinta letra, é uma palavra composta. Então, vamos pedir outra aqui para participar. Vamos ver se alguém já sabe a resposta. Deixa eu ver aqui se alguém já escreveu. João, é o processo. A enzima que faz o processo é essa. Qual que é o nome do processo, João Gabriel? O processo, então, é transcrição reversa? É que eu misturo. Perfeito. Beleza, isso. A enzima que faz o processo, que é a transcriptase reversa, que é isolada dos retrovírus, né? Vírus de RNA, que para infectar, quando eles entram na célula hospedeira, eles fazem o cDNA para que consigam produzir as proteínas. Parece o nome, pode até criar um nome, né, para as danças desse jeito. Vamos para o segundo quadro aqui, só para a gente esperar o restante aí da turma chegando. Agora, aqui, essas enzimas, elas têm sinônimos, tá? Nomes semelhantes para essa mesma enzima, que também são utilizados nas técnicas de biotecnologia. Vamos falar muito dessas enzimas hoje. Como chamamos as enzimas que cortam o DNA em regiões específicas? E aí a gente não vai usar o termo enzima, tá? Vamos usar o outro nome, que substitui enzimas, e é também sinônimo de tesouras biológicas, né? Aqui não dá tesouras biológicas, vamos ver esse outro nome das enzimas que cortam o DNA em regiões específicas. Giovana, fala uma letra para mim, por favor. Os alunos estão bons que eu não estou enforcando ninguém. Nas outras turmas também descobriram antes de eu fazer a forca aí. Giovana, fala para mim uma letra. Pode falar ou escrever no chat. Letra C? Letra C. Tem letra C. Deixa eu colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É a sexta letra. Enquanto eu coloco a letra lá, deixa eu pedir para o Lucas falar uma outra letra para mim. Já falou letra C, fala uma outra letra, Lucas. Pode ser H, Cristina. H não tem. Então, deixa eu pôr a cabecinha aqui na forca. Não tem H. Deixa eu diminuir essa cabeça aqui do boneco. Então, aqui... Opa! Agora achatei. E deixa eu colocar a letra C aqui. Fala para mim, João Gabriel, outra letra. Sem CC e sem CH. Qual que era a pergunta mesmo, Cristina?
A que está aí no quadro aí, ó. Enzimas que cortam o DNA em regiões específicas. Acho que a Bianca já respondeu, enzima de restrição. Mas não dá aqui, ó. É um sinônimo. Isso. A segunda palavra está certa, mas a primeira está errada. Vamos ver o nome, o sinônimo, né? Então, aqui, restrição. Aí eu vou colocar vou colocar o pescoço aqui no boneco, porque colocar o tronco aqui no boneco, porque estava errado o enzimas, né? Que não cabe aqui nessa primeira palavra. Olha aqui, é uma palavra de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 letras. Fala para mim, Isabeli, mais uma letra. Letra E. Tem 2 letras E. Tem uma letra E. Aqui. Opa. Tem uma letra E aqui. E a primeira também é uma letra E. A primeira letra também é E. Opa, deixa eu voltar aqui. Quero copiar o E. Fala para mim, Samuel, uma outra letra. Deixa eu ver aqui no chat. Ah, já falou aqui, ó, Bianca. Acertou, Bianca. Perfeito. Então, não consegui enforcar nenhum aluno, nenhuma turma. Então, são a endonucleases de restrição, tá? Que são as enzimas que cortam o DNA em regiões específicas. E deixa eu escrever ela aqui só para vocês verem o nome, então, né, da enzima, endonuclease de restrição, as 13 letras aí, Olha só, pessoal, nucleases, porque são enzimas que atuam nos ácidos nucleicos. Igual nós vimos lá na digestão, as enzimas que fazem a degradação, né, a digestão dos ácidos nucleicos lá no nosso intestino delgado, também são nucleases. E endo, porque corta, não corta na extremidade, corta dentro da molécula, igual nós já vimos os vídeos dessas endonucleases de restrição. E uma das técnicas que nós vamos ver hoje para isolar um gene de interesse é utilizando as endonucleases de restrição, tá? Então, pensa bem, gente, na vacina da AstraZeneca, que é um vírus transgênico, e a vacina Butanavac, né, que está sendo envolvido no Brasil também, que é um vírus transgênico. No caso da Butanavac, que é a vacina desenvolvida pelo Brasil, é um vírus que causa doença em ave, o vírus Newcastle, que dentro desse vírus estão inserindo parte do genoma do coronavírus. Então, é um vírus, Newcastle, levando um gene que codifica a proteína spike do coronavírus, que é a proteína que infecta a célula, né, que tem um receptor celular que participa dessa infecção na célula hospedeira humana, e esse gene que codifica a proteína spike, uma vez dentro da célula hospedeira, ele vai codificar a síntese dessa proteína spike. Só que a proteína spike, então, vai ser uma proteína que não vai estar sendo carregada pelo coronavírus, e sim pelo vírus Newcastle. Entenderam, pessoal? Então, é um vírus transgênico, é um vírus que carrega em seu genoma o gene de um outro vírus. Então, isso é possível com a aplicação aí das endonucleases de restrição. E nós vamos hoje, então, enfatizar, né, como que são obtidos os organismos transgênicos, que são aqueles que levam genes de outras espécies em seu genoma. Escreve aí para mim, pessoal, Igor, Maria Eduarda, Ana Carolina, quem souber, escreve aí no chat o que vocês conhecem, que tipo de planta, animal,
ou micro-organismo que vocês sabem que são transgênicos, ou transgênicos que a gente utiliza na nossa alimentação. Escreve aí para mim para eu ver se vocês conhecem algum. João Gabriel falou, milho e soja, né? Estamos utilizando milho e soja transgênico desde a década de 90 na nossa alimentação, sem efeitos adversos à saúde, quando a gente fala da ingestão, né? Porque, como eu disse, quando a gente come um DNA, um RNA, nosso organismo não sabe se ele é transgênico ou não. Ele vai ser degradado pelas nucleases intestinais, como qualquer um. No passado, Túlio, tínhamos tomate transgênico, só que ele não teve muito sucesso, não está ficando tomate muito caro, ele parou de ser comercializado, era um tomate de longa vida, tá? Não tenho visto notícias, mas tem tomate transgênico também nos Estados Unidos, ele é mais consumido, tem um valor de mercado melhor. Então, principalmente, né, o milho, tomate, tem algodão transgênico, alguns animais transgênicos que não faz muito parte do nosso dia a dia, mas já são comercializados, algodão também, isso mesmo. Tem o arroz transgênico, que já foi aprovado no Brasil, mas ainda não tem uma produção expressiva. Então, tem vários aí alimentos, principalmente os vegetais, como a gente está vendo, que estão sendo rotineiramente usados na alimentação, vegetais de cultivo agrícola. Mas temos também uma grande variedade de produtos que são ofertados pelas empresas, que são enzimas que são produzidas por organismos transgênicos e que são utilizados na indústria de alimentos. E também a indústria farmacêutica desenvolve vários produtos, tá aí a vacina transgênica, não é a primeira vacina a ser utilizada, igual alguns médicos falam, é uma nova tecnologia para o coronavírus, mas a vacina para hepatite B, por exemplo, para o rotavírus, já tem no mercado, e a hepatite B, todos nós aí tomamos a vacina da hepatite B com essa tecnologia da transgenia. A vacina da hepatite B é uma levedura, que é o Saccharomyces cerevisiae, fermento de padaria, que nós já falamos muito dele aí no passado, é um fungo unicelular, e a vacina, esse fungo unicelular que não causa mal, né, à nossa saúde, é até utilizado aí para a produção dos produtos de panificação, produção de bebidas alcoólicas, produção do etanol, que é o combustível aí com a tecnologia bem desenvolvida no Brasil. Então, quem leva o gene que codifica o antígeno, que vai desencadear a resposta antigênica da hepatite B, é a levedura, né? Então, a levedura transgênica que carrega o gene do antígeno HBS. E esse antígeno HBS que vai desencadear a resposta imune. E o que seria essa resposta imune? Vocês não acredito que eu tenha tratado disso com vocês, pelo menos superficialmente, o ano passado, quando a gente fala de resposta imune. Pessoal, anota isso aí no caderno, que é importante para a vida, tá? As células do sistema imune são chamadas de leucócitos. Os leucócitos são de vários tipos, tá? Existem os macrófagos, que são chamados também de monócitos. Também, ou células da glia, mesma célula, tá? Só muda no sistema que ela tá. E essas células, os macrófagos, monócitos ou células da glia, são nossa primeira linha de defesa. Célula da glia está no sistema nervoso. Macrófago está no sistema conjuntivo e monócito no sangue. Então, essas três células aí são a nossa defesa primária. Junto com essas células aqui, eosinófilos, neutrófilos e os basófilos. Tem pessoa que pega o coronavírus, por exemplo, e não produz anticorpos, porque essas células aí são células que não produzem anticorpos.
tá? São células de defesa macrófago e neutrófilo, eosinófilo e basófilo. Principalmente o macrófago e o neutrófilo são células fagocitárias, né? Então, eles vão fazer aquele processo de fagocitose, de ingerir aquele micro-organismo invasor ou um antígeno e tentar destruí-lo. Depois que essas células são ativadas por esses antígenos, elas se tornam células apresentadoras de antígenos. Antígenos é qualquer substância que o organismo não reconhece como próprio. E aí, uma vez que se tornam células apresentadoras de antígenos, elas vão recrutar um grupo de células chamadas linfócitos T, e esses linfócitos T, eles vão resolver o que faz com aquele antígeno que está ali. Alguns tipos de linfócito T, chamado linfócito T citotóxicos, tentam matar esse antígeno, mas caso não consiga, também se tornam células apresentadoras de antígenos e ativam os linfócitos B. E esses linfócitos B, quando ativados, eles passam a se chamar plasmócitos, e esses plasmócitos fazem a produção dos anticorpos. Como mencionamos muito nas aulas anteriores aí, né, os anticorpos são proteínas de defesa, cujo sinônimo é imunoglobulinas, que vão neutralizar aquele antígeno, facilitando a fagocitose por essas células fagocitárias, macrófagos e neutrófilos que eu citei aí anteriormente, tá? Então, a vacina, ela vai levar um antígeno que, na verdade, essas vacinas modernas, né, como eu citei da hepatite B, a AstraZeneca, a Butanavac, são vírus transgênicos, porque quando a gente usa o vírus atenuado, como a Coronavac, que é o coronavírus atenuado, a resposta antigênica não é tão expressiva, né, porque o vírus, ele está lá todo sem atividade na célula hospedeira, né? Está com a sua atividade comprometida e, às vezes, essa resposta antigênica, no caso do coronavírus, a eficiência é baixa, né? Por isso que a Coronavac, 20% a 50% aí de imunidade. Porque esse antígeno, ele não desencadeia uma resposta efetiva na produção de anticorpos e na produção de células de memória, que são esses linfócitos B, que já sabem como produzir os anticorpos. Comentamos também na aula passada, né, que a vacina da Pfizer e da Moderna, a da Janssen, que já está no Brasil, ainda eu não olhei, mas a Pfizer e da Moderna, na próxima aula eu comento com vocês, já é uma vacina de RNA mensageiro, né, que o RNA mensageiro já leva a mensagem para a célula produzir a proteína que vai atuar como um antígeno a nível celular. Certo, pessoal? Então, essa tecnologia aí do DNA recombinante já é utilizada aí por muitos tempos e diferente do que as pessoas falam, que é uma nova tecnologia, ela não é tão nova assim, tá? Ela já tem sido utilizada, que a gente não sabe o que vai acontecer, mas já tem outras vacinas com a tecnologia da transgenia disponível no mercado e que já fazemos uso dela. Mas quando a gente fala em biotecnologia, não é apenas a tecnologia do DNA recombinante. Quando eu falo do DNA recombinante, eu estou falando dos transgênicos, tá? Que quando combina o gene de uma espécie com o gene de outra espécie. Aí esse DNA a gente chama de recombinante. A biotecnologia é um processo em que qualquer produto comercial vai ser produzido com a participação de produtos biológicos, sejam seres vivos ou enzimas desses seres vivos, ou parte desses seres vivos. Então, quando eu falo em produção de papel, eu estou falando de uma produção biotecnológica. Quando eu falo de produção de leite, queijo, pão, vinho, cerveja, etanol, eu estou falando de produto biotecnológico. Quando eu falo de inseticida natural, eu estou falando de um produto biotecnológico, né? O milho transgênico que a gente tem hoje, ele foi desenvolvido
a partir do gene de uma bactéria que muitos anos essa bactéria foi utilizada como no controle biológico. Pessoal, controle biológico também vocês têm que ter em mente o que é, tá? Controle biológico é quando você utiliza um método natural para combater uma praga agrícola. Aí eles pensaram, se essa bactéria já vem sendo utilizada há muito tempo para fazer o controle biológico, por que não transmitir o gene transferir o gene dessa bactéria para o milho, para que o milho passe a ser um milho inseticida? E aí fizeram, né? O milho que a gente come hoje, ele é um milho inseticida. Então, todos esses processos, né, produção de enzimas, que são utilizadas aí como amaciante de carnes, produção de enzimas para usar no Tixa, no Homo multiação, no Vanish. Se vocês pegarem a embalagem do Vanish, deixa eu compartilhar aqui uma tela da internet. Vamos ver aqui a fórmula do Vanish, para vocês verem que a biotecnologia está no nosso dia a dia. Quer ver? Ingredientes do Vanish. Tem outros aí que são chamados hoje de alvejantes, não, sem o cloro, né? Porque o cloro clareia a roupa, mas ele tem cloro, né? A água sanitária tem cloro. E esses alvejantes sem cloro, eles são enzimáticos, né? Tem em sua composição enzimas. Nesse aqui não apareceu. Vamos ver aqui. Vou pegar do Vanish, porque aqui eles ainda estão fazendo outras. Aqui do Vanish, que eu sei que tem enzima, mas até no Homo também tem. No Homo multiação, no Tixam tem amilase. Não, aqui não está aparecendo. Depois eu vou olhar na embalagem ali direitinho, tá? Deixa eu colocar aqui. Então, vamos ver aqui. Homo. Sabão em pó. Vamos ver aqui. Depois eu procuro para você e compartilho lá para a gente não perder tempo. Mas tem essas enzimas aí que melhoram, né? Por exemplo, para tirar uma mancha de sangue numa roupa, e aí você vai ter sangue, tem proteína, aí você utiliza as proteinases, também chamada de proteases, amilase, lipase, então todas essas enzimas que vão facilitar a limpeza e tem a vantagem de serem biodegradáveis, porque todos nós sabemos, né, que os sabões são vilões aí do meio ambiente. Maria Eduarda, por que você acha que o sabão é um vilão do meio ambiente? Igor, Tamira, pode falar ou pode escrever aí no chat, pessoal. Não, Cristina, eu não sei direito, mas eu imagino que, pelo menos assim, na parte tipo do descarte, assim, se acabar indo para a água, assim, ou para o rio, aí acaba contaminando, cheio de produto químico. Pois é, mas qual que é a função? Isso mesmo, mas qual que é a função do sabão, Samira? Limpar. Que tipo específico de material? Que está no prato que a gente come? O que a gente utiliza para cozinhar? Ana Carolina, Igor, pode dar a opinião de vocês. Os sabões, eles atuam para que. Por que eu não posso lavar um prato só com água? A Isabelle falou aí. Exatamente, os óleos, as gorduras. Então, os sabões solubilizam gorduras. E o que tem na célula, o que tem na membrana celular de todos os seres vivos, né? Porque para ser vivo tem que ter célula. E para ter célula tem que ter membrana. Qual que é a composição química da membrana celular? Alguém lembra, gente, a composição química da membrana celular?
Fosfolipídios, né? Então, olha só, lipídio, óleo. Então, se eu jogo muito detergente no ambiente, ou muito sabão no ambiente, não sei se vocês viram um vídeo, né? A Copasa não está tratando direito o esgoto e está lançando o efluente, quando a gente chama do esgoto sanitário, né? Além do cano de descarga, vem o que vem da pia também, né? O que vem da máquina de lavar. Então, aquele tanto de espuma caindo dentro do Rio Verde, né? Isso vem do sabão em pó da nossa casa e da limpeza geral. E aí, então, vai atuar sobre as membranas celulares no meio ambiente e vai levar aí à morte de uma grande variedade de espécies. Por isso que os detergentes enzimáticos, eles são menos nocivos, porque a proteína, dependendo, toda enzima é uma proteína, dependendo do pH que ela vai desnaturar e perder a sua função. E são produtos biodegradáveis, diferente aí do tempo de degradação dos lipídios, né? Então, como o João Gabriel bem falou aí, a membrana celular é uma bicamada fosfolipídica e tem associado outros lipídios, como colesterol, no caso dos animais, tá? Na espécie humana aí a gente ainda tem colesterol também, onde vão atuar esses agentes aí, os detergentes e os sabões. Então, a biotecnologia também, né, produz esse tipo de material, de produto comercial, como as enzimas, e cada vez mais, no Bretas eu já vi que vende o sabão biodegradável para limpeza, de pratos, né, para usar na cozinha, só que ele custa R$ 6, que tem as enzimas, enquanto um outro aí dos lauril, dos sulfatos aí, custa no máximo R$ 2, e consegue achar até em valores aí menores, né? Então, esse apelo aí para sustentabilidade, ele ainda está pesando um pouco no bolso daqueles que já têm a consciência para saber o porquê de utilizá-los, né? Mas a intenção, eu tinha até uma pesquisa aí no Cefet, infelizmente paralisou, foi até uma pesquisa premiada na Febrace, paralisou com a pandemia, em que a gente isolava essas lipases para serem utilizadas aí como para fazer degradação de lipídios em caixa de gordura nas residências, em vez de usar a soda cáustica que as pessoas utilizam. Né? Então, quando a gente fala em biotecnologia, a gente está falando de tudo isso, né? Produtos comerciais utilizados na agricultura, na alimentação, na química, na indústria química, que tem a participação de algum ser vivo. Existem também aplicações aí no meio ambiente, igual eu falei aí, para purificação da água, né, para degradar esses lipídios que estão nos efluentes, para recuperar petróleo. Na indústria farmacêutica, uma grande variedade de aplicações, como em kits de diagnóstico, produção de antibióticos, hormônios, como nós vamos falar, o hormônio do crescimento, é produzido em escala industrial, em células geneticamente modificadas. E as primeiras técnicas de utilização da biotecnologia foi com os fungos para a produção de pão, vinho, álcool e dos antibióticos. Alguém sabe me falar o primeiro antibiótico que foi descoberto? E como que esse antibiótico foi descoberto? Então, às vezes na vida a gente fica muito preocupado com que a gente errou, mas muitas vezes os erros são acertos, né? Tá aí o caso do primeiro antibiótico. Alguém lembra o nome do primeiro antibiótico? Isso, a penicilina, né? Quem descobriu a penicilina? Exatamente, pessoal. E vocês devem conhecer a penicilina aí como bezetacil, né? Aquela injeção que dói. É o antibiótico produzido por um fungo chamado fungo penicillium. E foi descoberto por Fleming, que ele esqueceu uma cultura de bactérias, e aquela cultura de bactérias foi contaminada por um fungo, e a bactéria parou de crescer na presença daquele fungo. Fleming também descobriu uma enzima que tem na nossa saliva, que é a lisozima, que quebra a parede de bactéria, e também é utilizada em técnicas de biotecnologia. Vou falar por quê posteriormente, né? Ele espirrou na placa de Petri, cometeu um erro, né, durante o seu trabalho,
Só que, em vez de jogar fora, ele resolveu guardar aquela placa de Petri que tinha bactéria, e ele viu que a bactéria parou de crescer. Então, ele viu que tinha alguma substância na saliva que impediu o crescimento da bactéria e caracterizou essa enzima que tem na nossa saliva, que é a lisozima, que controla a população bacteriana na nossa boca. Então, também, né, essas primeiras técnicas aí de biotecnologia teve a grande participação de Fleming, e hoje a gente destaca a engenharia genética com a produção de transgênicos pela tecnologia do DNA recombinante. E o primeiro passo para fazer um organismo transgênico é conhecermos qual gene de interesse para produzir esse transgênico. Então, eu vou citar o caso clássico aqui, que é a produção, foi um dos primeiros produtos farmacêuticos comerciais, que foi a produção de insulina humana por uma bactéria, né? Então, a bactéria produz a insulina humana porque transferiu o gene humano para a bactéria. Então, você tem que identificar esse gene, isolar e multiplicar esse gene antes de ser transferido por uma célula hospedeira. Quando a gente fala em multiplicar esse gene, a gente fala em clonagem, tá? Em clonagem. O que é um clone? Várias cópias idênticas de uma mesma molécula, né? Então, quando a gente fala em reprodução bacteriana assexuada, a gente está fazendo clones daquela bactéria. Então, clones são organismos geneticamente iguais ou moléculas geneticamente iguais. Então, para se isolar um gene, a gente pode utilizar tanto uma enzima de restrição ou a técnica de PCR, e depois a gente liga o nosso gene de interesse ao gene do hospedeiro com a enzima chamada DNA ligase. Muitos desses genes são ligados em moléculas chamadas plasmídios. Os plasmídios são DNA extracromossômicos de origem principalmente de bactérias, que estão mostrando aqui nessa figura, né? A bactéria que tem a parede celular, tem a membrana no citoplasma. A bactéria, como organela citoplasmática, só tem os ribossomos, e as bactérias possuem um cromossomo circular, e essas bactérias podem conter moléculas de DNA extracromossômico, que são os plasmídios. Os plasmídios, eles são moléculas não essenciais à sobrevivência da bactéria em condições normais, sendo requeridos principalmente em condições adversas em condições adversas para o crescimento das bactérias. Os plasmídios, pessoal, geralmente eles carregam genes de resistência a antibiótico. E é muito importante a gente conhecer esses genes de resistência a antibióticos, porque hoje existem bactérias que são resistentes a todos os antibióticos disponíveis no mercado, tá? Um dos antibióticos com maior potencial é a vancomicina, mas existem bactérias, como algumas linhagens Streptococcus, que não morrem mesmo com vancomicina e fica difícil controlar aquela infecção bacteriana. Por isso, né, limitou-se o uso dos antibióticos antes. Eu estou com dor de garganta, vou na farmácia e vou comprar amoxicilina, que é um antibiótico. Antibiótico é uma substância, então, que destrói bactéria, não destrói vírus, porque vírus não é célula. Os antibióticos, eles atuam sobre estruturas celulares, tá? E os vírus não têm essas estruturas celulares, como, por exemplo, parede celular, membrana plasmática, ribossomos, né? Comentamos já que os vírus usam os ribossomos da célula hospedeira. Então, o antibiótico não tem ação sobre o vírus. Os antibióticos, eles têm ação por bactérias, são produzidos por biotecnologia, principalmente com a participação de fungos, como o penicílio, que já comentamos aí da penicilina, e fungos e outras bactérias, como Streptomyces, que é uma bactéria que produz a streptomicina. No ambiente, a gente chama de substâncias antagônicas, né? Substâncias que impedem o crescimento de uma outra espécie, que dá uma vantagem competitiva no meio que elas estão, tá? Então,
para favorecer a sobrevivência dessa espécie no ambiente. Então, os plasmídios que carregam genes de resistência, eles podem ser transmitidos de uma bactéria para outra, mesmo que não seja bactérias de mesma espécie, geralmente transfere entre bactérias de mesma espécie, mas pode ocorrer através daquele processo que estudamos o ano passado, que é a conjugação. Então, conhecendo esses plasmídios, que são capazes de ser facilmente transferidos entre células, e os plasmídios têm as características também deles replicarem de maneira autônoma, porque para multiplicar o cromossomo, quando multiplica o cromossomo, a célula divide. O plasmídio não. Uma célula pode conter um ou vários plasmídios e eles se multiplicam de maneira autônoma, independente da multiplicação do DNA nuclear, tá? Então, esses plasmídios são os principais vetores de transferência de genes entre espécies, porque o vetor é aquele que vai transferir o DNA. Pessoal, nós estamos quase chegando aqui ao final da nossa aula. Eu gostaria... Ah, não, ainda falta, é 9h50, ainda tem tempo. Então, vamos lá. Eu estava confundindo aqui, mas eu vou dar uma mensagem para não esquecer. Ainda eu não respondi as mensagens que o pessoal me mandou no Teams ou no WhatsApp, mas eu vou pedir para vocês que postem os trabalhos lá pelo SIGA. Eu já alterei a data de entrega para hoje, tá? Então, quem não conseguiu enviar ontem por problema no SIGA ou por limitações diversas aí, vocês podem enviar hoje pelo SIGA, e quem não fez, aproveita aí esse dia para finalizar a tarefa, para cumprir o prazo, tá bom? Porque fica muito trabalho por e-mail, pelo Teams, pelo Messenger, e eu posso esquecer de postar a nota de alguém. Então, por gentileza, quem enviou por outro e-mail que não seja o SIGA, coloca o trabalho lá no SIGA. E o da Samira, eu já vi sua mensagem, vou pagar seu trabalho assim que a gente finalizar a aula aqui, Samira, para você conseguir reenviar lá pelo SIGA. Que enviou o arquivo errado, isso acontece, não tem problema nenhum. Só um minutinho. Eu acho que não vai ter jeito, não. Põe roupa normal, tá muito frio, né? Então, vamos lá, pessoal. Então, os plasmídios, né, que são utilizados aí como vetores de transferência de genes entre diferentes espécies para fazer o transgênio. Mas existem outros vetores, como os bacteriófagos, aqui eu coloquei fagos, que são vírus que infectam bactérias. Tem o desenho dele aqui, ó, no pé da página, que jogam para dentro da bactéria um DNA exógeno, o DNA deles ou do DNA. Você coloca o DNA dentro de um fago ou um RNA, igual estou mostrando aqui nesse desenho aqui, ó, tem a célula bacteriana, aqui tem o plasmídio já recombinante, né, porque esse fago, ele está transferindo. E tem esses fagos aí que são artificiais, chamados de cosmídeos, que são fagos carregando os plasmídeos, tá? E começou a chamar de cosmídeos. Existem já os cromossomos artificiais, tanto de bactérias quanto de leveduras, que podem ser utilizados aí como vetores para transferência de genes entre uma célula doadora e uma célula hospedeira. E as principais células hospedeiras utilizadas são bactérias, principalmente Escherichia coli, a levedura, o Saccharomyces cerevisiae, né, que eu já comentei com vocês, que é o fermento biológico, e também, para alguns modelos, não tem como usar nem bactéria, nem levedura, pode-se utilizar células de vegetais ou mesmo células de animais, insetos, e no caso de células animais para produção industrial de fármacos, são muito utilizadas células tumorais, que são células imortais, e aí fica mais fácil manter essas células em laboratório. Então, aqui a gente já tem que ter algumas informações. Primeiro, célula doadora, célula hospedeira, que é a célula receptora. Vetor é quem vai transferir o gene da célula doadora para a célula receptora. Aqui no primeiro caso, eu vou enfatizar a utilização de plasmídios. E o primeiro caso que a gente tem é que qual o gene que a gente quer isolar e por quê? Vamos supor, né, que o minério de ferro entre em extinção. Ok, Nayara, sem problema. A aula está gravada. Caso não tenha perdido alguma informação que julgue importante,
você pode fazer o download da aula aí e assistir as partes que você perdeu. Pessoal, então imagine que o minério de ferro, né, tudo que a gente vai fazer hoje no nosso dia a dia aí, que a gente utiliza, tem o ferro, né? Seja celular, computador, para fazer o aço, precisa do ferro. Não pode mais extrair ferro das jazidas naturais. Fica muito difícil e caro pegar o ferro que tem lá na Lua, né? Então imagina, né, também a gente começar a cortar a Lua, igual estamos cortando as nossas montanhas aí para extrair o minério de ferro, em especial aqui no nosso estado de Minas Gerais e no norte do Brasil também, que são as regiões mais ricas em ferro aí, se destacam entre as regiões mais ricas de ferro no mundo. E o que tem sido feito, né, é pesquisar de produzir materiais que possam substituir o ferro. Produzir ferro utilizando aranhas, né, que a aranha faz uma teia chamada teia de aço. Só que para produzir aranha é difícil, então estão transferindo o gene da aranha para cabras. Já fizeram, né? Estão tendo sucesso aí nessa tecnologia de transferir o gene da aranha, que produz a teia de aço, para cabras, né? Porque cultivar aranha é difícil, não é economicamente viável e você não consegue muito do produto que você tem interesse em comercializar. Então, aranha, espécie doadora, cabra, espécie receptora. Como é que vai fazer essa transferência do gene da aranha para o genoma da cabra? Posso utilizar um vírus ou fazer um cromossomo artificial, tá? Que são os vetores, então. E aí, como que eu vou isolar esse gene específico? Aí eu vou utilizar as enzimas de restrição, endonuclease de restrição, porque eu não quero o genoma inteiro da aranha, eu só quero aquele pedacinho que codifica a teia de aço e passar esse pedacinho do genoma para a cabra. E aí eu vou utilizar o vetor. Então, isolei com a enzima de restrição e para colocar dentro do DNA do vetor, eu vou ter que ligar. Aí eu uso a enzima DNA ligado. Então, vamos ver essa tecnologia aqui. Então, vamos utilizar o plasmídio, vamos isolar os genes de interesse com as enzimas de restrição, que são enzimas que cortam o DNA em pontos específicos. E aí eu utilizei a enzima para cortar aqui o DNA da aranha. Vou usar o caso clássico aqui, em vez de usar aranha e cabra, vou falar de humano e bactéria. Então, com a enzima de restrição, cortei o gene humano, isolei o gene humano do genoma humano, o gene que codifica a produção de insulina, porque tem muitos diabéticos, a insulina é cara, eu preciso ofertar no mercado um produto mais barato para garantir qualidade de vida para essas pessoas. Então, aqui mostrando esse bichinho vermelho aqui, vou chamar de Pac-Man, né, com os dentinhos aqui. Então, a enzima de restrição cortou aqui, cortou aqui. Para unir dois genes, pessoal, eles têm que ter homologia na sequência de DNA. Então, eu vou estudar dentro daquela região de interesse, regiões homólogas entre a célula doadora e a célula receptora. Então, eu vou cortar com enzimas, com a mesma enzima, para eu ter as mesmas extremidades, para que elas possam ser adesivas e complementares, né? Então, aqui o DNA humano, que está em azul, a extremidade tem os nucleotídeos de timina e adenina, TTAA, e a extremidade da bactéria, do plasmídio bacteriano, que eu vou ligar, também eu vou produzir uma extremidade complementar, a ATT, porque assim essas duas extremidades vão estabelecer as pontes de hidrogênios e vão poder ligar-se a partir da ação da enzima DNA ligase. Tá? Então, eu corto em ponto específico. Cristine, se a célula hospedeira e a célula receptora não têm sequências complementares? Aí você pode fazer essa sequência complementar adicionando um pedacinho pela técnica de PCR, usando primers que vão ter essa sequência complementar, tá? Você faz um primer que tem a sequência que você deseja e a sequência homóloga a que vai ser amplificada. Aí, mesmo que não tenha as extremidades
adesivas complementares, você consegue sintetizar isso em laboratório com a reação de PCR que nós já estudamos com o acréscimo dessas sequências pelos primers utilizados durante a reação. Aqui só mostrando, né, que os plasmídios, eles são... Nem sempre precisa linearizar plasmídio, não, tá, pessoal? Mas, geralmente, os plasmídios são linearizados, porque o plasmídio é um DNA, como todo DNA bacteriano, é um DNA circular. E aqui mostrando a enzima que você usou para abrir esse plasmídio. A enzima é EcoR1, porque foi isolada da bactéria chamada Escherichia coli, Escherichia coli. Essas bactérias também é bom vocês conhecer elas, né? Vocês já conhecem, né? Porque toda vez que vocês defecam, vocês liberam aí 10 a 9 E. coli por grama de fezes. É uma bactéria que faz parte do nosso trato gastrointestinal. São os famosos coliformes fecais. Grande parte aí dos coliformes fecais, mais de 90% é de E. coli, né? Só da gente entrar na piscina, a gente perde aí essas bactérias aí para a piscina, por isso que a piscina tem que ter cloro para controlar e matar essas bactérias, tá? Por isso que cloro é essas e outras, né, que estão na nossa pele, né, estafilococos, Eu consigo disponibilizar essa aula no YouTube, sim. Vou pôr lá no meu canal, tá bom, Samuel? Depois eu coloco o link aí para vocês. E esses slides que eu estou mostrando aqui, eu já vou compartilhar lá no Siga. Pessoal, o que eu vou fazer? Porque eu não acabei de dar biotecnologia, nossa aula está chegando ao fim, mas eu acredito que vocês vão conseguir fazer. Eu coloquei uma tarefa árdua para vocês lá no... Eu acho árdua porque ela é longa, né? Mas eu gosto dessa matéria e tenho paixão, né, pela biotecnologia. Eu coloquei uma lista de exercícios de revisão para vocês. Acho que tem 24 questões e vocês vão ter que fazer de manuscrita. E aí eu coloquei a data, não coloquei para a semana que vem, não, ainda coloquei para outra semana, tá? E a última semana a gente vai ter a prova e ela vai ser assíncrona. Eu vou deixar toda a última semana aí para vocês fazerem avaliação de forma assíncrona pelo Siga no valor 8. Qualquer dúvida aí, vocês me chamem para resolver essas questões, mesmo nessa semana aí de estudos autônomos, vocês podem me chamar, tá? Fique à vontade e para tirar dúvidas. E a avaliação vai ser assíncrona, Isabeli. Então, eu vou colocar a avaliação essa semana e vocês vão poder fazer a avaliação até o dia 17 de julho. Tá bom, Isabeli? Vai ser assíncrono. Vocês vão ter vários dias aí para fazer a avaliação, tá bom? Beleza, então, pessoal. Não, a prova não vai ser dissertativa, Samuel, vai ser de múltipla escolha. Gente, mas lembrem que vocês têm que diferenciar do restante dos alunos. Não vamos ter preguiça, vamos fazer a prova como se fizesse em aula, tá bom? Quem pegar firme nos estudos aí durante o ensino remoto vai ter uma grande vantagem aí nos testes da vida. E essa técnica de biotecnologia aí sempre vai ser cobrada, tá bom? Então, vamos dedicar aí ao estudo desse importante conteúdo, não só para passar nos testes da vida, como eu já disse outras vezes, ele que vai nos tirar desse pesadelo, essa tecnologia que vai nos salvar aí desse pesadelo. Pessoal, só um minutinho, que eu não baixei a lista de presença. Na hora que acabar aqui, eu já faço o download da aula e compartilho lá no YouTube, igual vocês, e coloco o link lá para vocês. Lista de presença concluída. Fiquem à vontade para desconectar. Estou parando aqui e boa sorte nos estudos autônomos e na atividade. Já está disponível lá no Siga, vocês podem começar a fazer. Vou disponibilizar agora os slides dessa aula, assim como o link, assim que eu acabar o download, tá bom? Então deve demorar um pouquinho aqui para o download, para eu